Infinita bondade e misericórdia possa nos abençoar nessa segunda-feira, 20 de março de 2006. Então, questão 65. Pergunta: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Resposta: ele tem por fonte o fluido universal. O fluido universal é a mesma coisa que escala estequiogenética. Escala estequiogenética é isso que está no quadro aqui nas minhas costas, tá certo? E é confirmado isso na questão 27 do Livro dos Espíritos. Seguindo, é o que chamais fluido magnético. Fluido magnético é o encontro da atmosfera que desce da estrela solar com o ar saído do centro da Terra. O casamento dos dois produz o fluido magnético, que é a chamada gravidade. Nesse fluido magnético, que é a chamada gravidade, nós temos o chamado ímã, não é? O que é um ímã? O ímã é uma mina de ferro que recebeu uma imantação de fora para dentro. Essa imantação é um outro elemento químico que é colocado dentro do ferro e que imanta ele. Então, nesse magnetismo há atração. O ímã do reino mineral, ele é mecânico. Agora, o ímã do reino nominal depende do pensamento. Se eu pensasse, nossa, a patinha é horrorosa, o que acontece? Se ela estiver com a mente dela corretamente estabilizada, eu mando um projétil negativo e ele volta para mim. Agora, se eu penso, a patinha é horrorosa, não é? E ela está brigada com o mundo, nervosa, briga com qualquer um, e é uma criatura desonesta, eu mando o projétil. Nossa, a patinha está horrorosa. Chega lá e gruda nela, e casa nela. Então, ao invés da patinha estar sozinha, ela está grudada em mim na chamada simbiose. Está claro? Está claro aí? Tá? Se você quiser sentar aqui, menina, senta. Deixa-me, sente para lá. Sente é rebelde. Então, fluido magnético, tem dúvida? Tem não, não é? Então, nós temos aqui, ó, fluido magnético ou fluido elétrico. Vamos só no fluido elétrico. O que é o fluido elétrico? O fluido elétrico é o casamento positivo entre um polo energizado e um polo desestruturado ou desenergizado. Por exemplo, essa luz está acesa. Ela está acesa porque a parte negativa dela está aprisionada no centro da Terra. Quando um bom eletricista vai fazer uma ligação numa residência, ele procura lá onde tem terra, de preferência uma terra úmida, não é? E finca lá uma barra de ferro, uma cantoneira com 1,5 m a 2 de profundidade dentro da terra. Aí o que acontece? Isso é um bom eletricista, porque hoje tem muitos que não são bons não, não é? Então o que acontece? A casa inteira, qualquer aparelho elétrico que der um curto ou receber uma carga excessiva nos 127 volts ou nos 220 volts, o excesso vai para dentro da Terra sem ocasionar nenhum problema doméstico. Agora, se o eletricista não toma essa providência, aí vai acontecer uma coisa interessante. Elétron sobrando, que sai da própria eletricidade, os elétrons sobrando vão ficar circulando no ar atmosférico. Então a residência fica com forte estática. E ficando com forte estática, uma pessoa tensa, geniosa, nervosa, que entra lá, leva choque. Tem gente que leva choque botando a mão na geladeira. Não tem? Mas mesmo é exatamente isso. É porque a geladeira está sem o chamado fio terra. Entendeu? De acordo? Então, essa é o fluido elétrico.
Tá bom? Agora todo é um fluido só, fluido cósmico, que abastece tudo, não é? Agora cada um recebe esse fluido cósmico e o modifica de acordo com o que estiver realizando ou no seu estágio evolutivo. Então, fluido elétrico, ficou claro? Muito bem, então, repetindo o que a Fatinha disse. Se eu mando um projétil para ela, você está horrorosa, mas você, invertendo a polaridade, você manda um projétil para mim, nossa, o Zé está horroroso, mas imediatamente você se arrepende, ou deleta, como você falou, o que acontece? Você mandou o projétil, ele veio para mim, mas como você se arrependeu, ele volta para você. Você sente um leve mal-estar, mas você desfaz a ideia, porque eu sou o que eu penso. Agora, eu sou o que eu penso. Se eu não melhorei nessa encarnação, eu sou o que eu pensei na encarnação anterior. Mas se eu penso hoje coisas superiores à encarnação anterior, eu sou o que eu penso a partir de agora para o futuro. Ou seja, eu sou o que eu penso, repetindo passados, eu penso o que eu era. Então eu repito o que eu era. Repetindo o que eu era, eu não acrescento nada em mim. Eu repito erros anteriores. Está dando? Ou tem dúvida? Se você manda um projeto para mim, nossa, o Zé Miranda está horroroso, e eu de fato estou horroroso, você mandou uma identidade direcionada para mim. Essa identidade direcionada para mim, que combina comigo, vai ficar comigo. Mas você se arrependeu. Então você se arrependendo, você não está casada mentalmente comigo. Mas eu recebi mais uma carga negativa que de fato eu precisava. Porque se eu já estou horroroso, quanto mais energia negativa vier para cima de mim, mais depressa eu ou acordo, ou eu morro, ou eu brigo com o mundo. Tá claro? Tá dando aí? Tá dando aí? Acontece o seguinte, eu vou repetir porque acho que você não entendeu para deletar, né? Então vejamos. Se você manda um projeto negativo para mim, nossa, o Zé Miranda está horroroso, e de fato eu estou horroroso, o projeto que você mandou para mim vai ficar comigo, vai reabastecer, vai amplificar aquilo que eu estou. Mas você se arrependeu, então você não se casou comigo na mente. Então não há simbiose entre você e eu, mas eu me sobrecarreguei da energia negativa que você me mandou, que é positiva. Agora, como é que uma energia negativa pode ser positiva? Se eu estou em erro, quanto mais pessoas mentalizarem que eu estou errado, mais elas vão me ajudar. Por que mais elas vão me ajudar? Porque vai me sobrecarregar. A dor consciencial virá mais depressa do que eu imagino. Enquanto que se eu estiver errado, ninguém me acusa, ninguém me condena, eu continuo nesse erro indefinidamente. É como pai, mãe e filho, não é? Um filho errado, o pai vai lá e fala, meu filho, você não deve fazer isso. A mãe vem cá e fala, meu filho, você não deve fazer isso. Agora, se ele nas entranhas dele pensar, faço sim, ele vai fazer sim, só que sobrecarregado de uma energia acusatória, que vai promover a dor consciencial. E essa energia acusatória, ela é negativa por minha rebeldia, mas é positiva para quem mandou. Vê se deu. Aí é outro. Então vejamos, Nelson, vamos dizer que você manda para mim uma energia negativa. E eu não sou negativo, eu sou 100% positivo. Estou tranquilo com a minha existência. Essa energia não encontrou sintonia, volta para você.
Então, você vai armazenar uma gravação mental, onde nessa gravação mental você amplifica o seu negativismo, porque eu só posso ver alguém negativo se eu for negativo. Ela me viu negativo, mas depois se arrependeu. Por quê? Porque ela estava em cima do muro. Negativo, positivo. Está claro? Está dando aí? Legal. Como é que eu sou? Eu acho que eu falei muita coisa sem ligar. Eu tenho que ficar com isso na mão. Tenho que ficar com ele na mão, senão eu esqueço. Então, veja bem. Fluido elétrico animalizado. Fluido elétrico animalizado é a energia que abastece a minha vida, que é o fluido vital. A pergunta é, o princípio vital, que é o fluido vital, reside em algum dos corpos que conhecemos? Então aqui, ó, ele tem por fonte o fluido universal. O que é fluido universal? É o mesmo que fluido cósmico. O que é fluido cósmico ou fluido universal? É a escala estequiogenética que está aqui nas minhas costas, né? Que vai do hidrogênio ao urânio. Isso aqui é fluido universal, tá claro? Nós hoje usamos apenas 4. Hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Os outros são escalas menores que estão armazenados, depositados no nosso corpo, sem influência dentro da corrente do pensamento. Certo? Um átomo, por exemplo, de magnésio, não é? Ele tem uma influência X. Um átomo de ferro tem uma influência Y, mas não tem nada a ver com o arcabouço existencial do ser humano. O arcabouço existencial do ser humano hoje é apenas hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Então, este é que é o fluido vital que nós usamos. É o alicerce cósmico do nosso corpo. Nosso corpo é uma parte saída do útero materno, só que é um microcosmos igualzinho ao macrocosmos. Então nós temos o planeta Terra. O planeta Terra é habitado por tantos bilhões de habitantes. Esses tantos bilhões de habitantes, cada um tem um átomo lá conectado um com o outro, ligando os tantos bilhões como se fosse um corpo só. De acordo? Então, o planeta Terra é uma unidade composta da família humana. A família humana são 6 bilhões de habitantes. Por isso é que é um desastre fazer-se acepção de pessoas. Nós temos é que pedir perdão a Deus pela esse desencontro, esse caos existencial reinante, não é? E precisamos o máximo de cuidado com a tese de agradecer a Deus e estar bem. Está errado. Eu tenho que pedir perdão a Deus porque eu estou bem e a maioria está mal. Está claro? Isso é não fazer acepção de pessoas. É um erro horrível. Uma moça bonita passa pela rua, cruza com uma moça feia ou horrorosa. Coitada dela se olhar para o céu e às vezes até com os olhos cheios de lágrimas ou de brilho dizer: oh Deus bom, obrigado por me ter feito bonita. Essa criatura está frita. Entenderam bem? Ela não vai entrar na lei de causa e efeito porque ela é ignorante. Mas ela vai entrar na lei de causa e efeito porque ela precisa aprender a respeitar o que se vê. De acordo? Então vamos lá, gente. Fluido elétrico animalizado. Olhem bem a nossa situação caótica. Uma situação caótica. Porque esse fluido elétrico já está passando da hora de deixar de ser animalizado. Agora, por que ele é animalizado? Porque do pescoço para cima eu sou um projeto de espiritual. E do pescoço para baixo eu sou uma realidade animal. Meu corpo é todo animal. Meu corpo é igualzinho de um tigre, de um gato, de um cachorro.
Não tem diferença. Então o que acontece? Por que o meu corpo é animal? Eu tenho uma inteligência nominal, mas eu tenho que me desvincular do reino animal. Como é que eu me desvinculo do reino animal? Pura e simplesmente praticando a civilidade, a civilização, a urbanidade. Nós, o que a maioria diz é o seguinte: não faço mal a ninguém, não quero mal a ninguém, mas se pisar no meu calo vai ter. Outros falam: eu não mato, eu não roubo, mas quem matar ou roubar ou me der prejuízo, eu quero justiça. Se eu quero justiça, como o meu corpo é animal, eu não quero justiça, porque eu sou um justiceiro. Eu peço à polícia para prender e condenar, mas se eu pudesse, eu torceria o pescoço da pessoa. Está claro? Esse é o erro nosso, por isso é que nós estamos aqui usando para viver o fluido elétrico animalizado, certo? Então a proposta é desanimalizar esse fluido, nos desvinculando do reino animal. Como é que nós nos desvincularemos do reino animal? Vem Jesus no seu evangelho, parece que é capítulo 5 de Mateus, diz lá uma coisa interessante: aquele que te bater na face direita, dele também à esquerda. A maioria diz: eu não levo desaforo para casa, não é isso? Não é? Por exemplo, vamos dizer que uma moça tem um namorado, não é? A outra amiga dela não tem namorado e está doida para arranjar namorado. Então ela mentaliza nas entranhas dela: por que ela tem e eu não tenho? Aí ela está abastecida e reforçando o fluido elétrico animalizado. Agora, se mesma moça é amiga de uma outra que tem um namorado e ela não tem, se ela fizer prece desejando à amiga toda a felicidade do mundo com aquele namorado, aí ela está se desanimalizando. Como é que ela irá se desanimalizar? Essa encarnação é um efeito irreversível, mas ela já está se preparando para ser o que nunca foi. Porque eu sou o que sou se eu cumprir com o meu dever. Eu sou o que eu era se eu repetir erros do passado. Está claro? Agora, eu serei o que nunca fui se eu modificar o meu modo de ser, o meu modo de pensar, o meu modo de agir. Então, se essa moça desejar toda a felicidade do mundo para a colega que está com o namorado, ela está pronta para, na próxima encarnação, ter paz na genética superior à genética dela. Está claro aí? Presta atenção. Eu sou o que sou. Se eu vivenciar a minha encarnação com honestidade, com integridade, não quero mal para ninguém, não desejo mal a ninguém. Então aí eu sou o que sou. Agora, se eu sou honesto, trabalhador, cumpridor do dever, não desejo mal a ninguém, mas sou orgulhoso, vaidoso, prepotente, egoísta, então eu anulo as qualidades. Aí eu não sou o que sou, eu sou o que eu era. Está claro? Em outro caminho, por outras palavras. Está dando? Está dando para entender bem aí? Tá? Essas são nossas duas amigas, que estão nos visitando pela primeira vez. Espero que vocês fiquem, tá bom? É difícil, tem que ter paciência, né? Mas aqui vocês vão aprender muita coisa. Eu creio que eu estou tentando aprender também, né? Né, Tarcísio? Né? Ficou claro? Sou o que sou. Agora, se eu sou o que sou, honesto, trabalhador, cumpridor do dever, não faço mal a ninguém, mas não sou orgulhoso, não sou vaidoso, não sou metido, não sou egoísta, peço perdão a Deus por Ele ter que me dar misericórdia para eu entrar na vida. Porque todos nós, num planeta de provas e expiações, nós não estamos na carne por ter que evoluir, mas nós estamos na carne
porque Deus, na sua misericórdia, insiste conosco. Porque na condição de rebeldes, deportados do sistema de capela, nós estamos aqui no segundo meia. Primeiro meia, 6, lá, por não querermos dar sequência à evolução. Descemos para cá. Então entramos no segundo meia. Se nós, na desintegração do planeta Terra, nós não nos emendarmos, não nos corrigirmos, nós iremos entrar no terceiro meia, que é o que Jesus fala em Apocalipse. 666, que é o número da besta. O que é a besta? É um sujeito do pescoço para cima, é um espírito, mas insiste em ser um animal. Está claro? Está claro aí? Deu mesmo? Então tá bom. Isso, oi? Aliás, tem, Tarcísio. É para você, cada vez que você se lembrar do número da sua casa, pensar, eu preciso criar juízo, eu preciso criar juízo, eu preciso criar juízo. Então, seguindo, é o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, vejamos. Qual é o elo existente entre eu, espírito, e eu, corpo de carne? Está aqui atrás de mim, ó. A escala estequiogenética. Quando nós pudermos usar de átomos de Urano e de Plutão, o nosso lugar de habitação não será mais a Terra, será a estrela solar. Está claro? Porque na estrela solar residem as civilizações que são responsáveis por todos os 9 planetas. De acordo? Nós temos, por exemplo, Saturno e Júpiter, que são os que estão mais distantes, né? Eles estão mais distantes, mas quando há explosão atômica na estrela solar, os fótons mais leves viajam numa velocidade fantástica. Chegam lá mais depressa do que os fótons, quase morrendo, chegam aqui na Terra. A explosão da estrela solar até na Terra gasta 8 minutos para chegar na Terra. Então, nesses 8 minutos, só chega resto. Só os mais pesados chegam aqui na Terra. Os átomos mais pesados. Agora, os átomos mais leves, mais celestiais, chegam nesses planetas com muito maior velocidade do que o que está pesado. O átomo pesado está carregando bagagem. É como uma criatura que não se desmaterializa antes de morrer. Quem não se desmaterializa antes de morrer, quando morre, vai levar uma mala, vestiu? Com o meu dinheiro no banco, meu carro, meu filho vai destruir meu carro, minha casa, 666, né? Olha, veja bem, do pescoço para cima, é Deus se martirizando, acorda-se. E do pescoço para baixo, é o meu reino animal, eu animal, Zé Miranda, animal, dizendo, mas é tão gostoso uma fêmea é muito melhor do que uma mulher é delicada, é meiga demais para meu gosto. Eu falei claro, certo? Então o que acontece? Nós temos que perder por um período de tempo, onde nessa perda nós vamos entrar depois, mais avançado, numa faixa de adaptação, onde é nessa faixa de adaptação, sabendo viver corretamente com um ser humano, além de, porque a mulher é além de, o que vai acontecer? Eu vou sentir um prazer muito mais gostoso do que com prazer animal que eu sinto. Porque o prazer animal é um prazer de 1 minuto, com 1 hora, ou 1 dia, ou 1 ano, ou uma encarnação inteira de sofrimento. Por quê? Porque eu busquei a minha parceira pelo fator atração, valor externo. A atração, valor externo, está aprisionado no contexto que tem princípio, meio e fim. Princípio, meio e fim, no caso da atração, quer dizer,
a mulher vai ficar velha, às vezes horrorosa, só que eu esqueço do ponto-chave. Ela vai ficar velha e horrorosa do lado de fora, que é matéria. Mas eu me uno à mulher não pela atração, pelo que eu estou vendo. Eu me uno à mulher pelo valor interno que cada dia que passa fica mais novo. Ou seja ainda, certa casa espírita, alguns anos atrás, me perguntou, porque saiu esse mesmo assunto em outras linhas, em outras palavras, me perguntou: Zé Miranda, você não trocaria a sua idade pela idade desse rapaz? Aí me apresentaram um rapaz de ter 18 ou 20 anos, não é? Um rapaz muito bonito, forte, saudável, inteligente. Me apontaram para ele. Aí eu disse: eu trocaria se eu pudesse levar o que eu tenho dentro do meu cérebro para o cérebro dele, e eu pusesse o cérebro dele dentro do meu, aí eu levaria. Não é? Não é possível isso, então eu não troco. Certo? Por que eu não troco? Porque quanto mais eu envelheço, mais eu acrescento conhecimento, porque eu estou buscando. Se eu não buscar, eu não acrescento, não. Está claro? Então veja bem, precisamos aprender a desejar alguém, não porque é um alguém que nos atrai pelo prazer externo e egoísta. Sendo externo e egoísta, é animal. Agora, buscarmos nos atrair para alguém que, apesar de não nos causar atração externa, é dotada a outra pessoa de valores espirituais, que provavelmente nesta encarnação ela não terá nada de prazer para me dar, mas na próxima ela já está presa a mim, entendeu? Por quê? Porque se ela não me saciar nesta encarnação, ela também não vai se sentir saciada nessa. Ela vai querer a mim jovem e eu vou querer a ela jovem, só que num patamar genético maior, porque houve renúncia nesta. Está claro ou está difícil? Vamos lá. Se você vai comprar um aparelho de CD a prazo, pagando juros exorbitantes, eu digo não compre. Mas se você ajunta o seu dinheiro e compra um aparelho sem juros, eu digo compre. Ah, mas isso aí é algo que é apenas um entretenimento. Eu digo para você, faça sempre o que você ama. De acordo? Faça sempre o que você ama. Porque se você ficar no desejo, você vai ter que voltar noutra encarnação para saciar esse desejo. Então é preferível agora, mesmo que você deixe de fazer outras coisas, você fazer aquilo que você gosta. Você gosta de música? Maravilhoso, não prejudica nada a ninguém, não dá prejuízo a ninguém. Não é isso mesmo? E se distraia, se divirta bastante. Se você puder, dá um jeito até de você trabalhar, que o seu trabalho com música é uma terapia fantástica e você vai produzir muito melhor na sua profissão do que sem a música, tá bom? É isso mesmo. Olha, veja bem, se você sente uma atração por uma pessoa e você sabe que ela não é o que você quer, é porque está gritando do pescoço para baixo. Atração. Atração é reino mineral. Então está gritando do pescoço para baixo. Então veja bem, se você está gritando do pescoço para baixo, você tem duas válvulas de escape aí. Ou você se encontra
com essa pessoa para saciar o seu instinto animal que ainda mora dentro de você, ou você, à noite antes de dormir, você toma um banho gostoso, se perfuma, veste um baby doll bem bonito e cria uma fantasia em você, onde você vai dormir com essa fantasia. Aí você vai sonhar com aquela criatura que você de fato gostaria de ter. Agora, mentaliza a criatura apagando do pescoço para cima dela. Por que apagando do pescoço para cima dela? Porque você, por exemplo, se você, mulher, vê um artista de televisão, ou vê um artista de cinema ou de novela, e se apaixona por aquelas características daquele rapaz, o que vai acontecer? Você sonhar com ele e ver a fisionomia dele, o que vai acontecer? Você vai, em perispírito, atrás dele. Vai ocasionar a defasagem hormonal masculina dele. Então você vai ter dois erros aí. Você defasando a energia hormonal dele, na próxima encarnação dele não vai ser tão masculino como era nesta, porque foi sugado. E você virá como mãe ou como irmã para cuidar dele, porque você que tudo que ele fala, ele sabia em vidas anteriores e perdeu nas vidas próximas a essa, perdeu. Mas por ter se arrependido, está tendo socorro do plano espiritual, que sacode neurônios desta área que eu sabia e que estão dormindo, porque a minha genética não permite. Então, sacudindo esses neurônios, fazem com que eles se despertem e me dê uma colherzinha de chá, me dê um empurrãozinho, uma mãozinha. Entendeu? Então, eu falo por intuição, ou seja, eu era inteligente, hoje eu estou inteligente, está claro? Ontem eu era inteligente, como eu abusei, Hélio, eu perdi a inteligência, mas como eu tenho probabilidades, porque Deus não quer, Ele não é vingador, Ele não quer o meu castigo, Ele quer a minha recuperação. Eu hoje, Zé Miranda, estou em convalescença. Nessa convalescença, o plano espiritual, chamado mentor ou guia espiritual, anjo da guarda, dê o nome que quiserem, né? Está cutucando os neurônios desses assuntos para que eu possa trazer para vocês. Então, esses assuntos que eu trago, de fato, não são meus, são um empréstimo, para que na próxima encarnação, se eu continuar com juízo, aí eu terei a continuidade, aí será como propriedade novamente. Deu? Eu estou falando para todos vocês, só que quem está lucrando mais sou eu. Por quê? Eu estou inteligente. Trazendo essas informações, eu passarei a ter o direito novamente de ser inteligente. Antes eu era proprietário do que eu sabia. Como eu não valorizei, os neurônios não usados ficam preguiçosos, adormecem e atrofiam. Certo? Uma pessoa, por exemplo, que anda, para de andar, fica numa cadeira de rodas, atrofia as pernas. Entendeu? Como atrofia os neurônios. Está claro? Há um equívoco aí, Patinha, olha, é o seguinte, olha. O espírito não retrograda, mas o direito de uso sim. Entendeu bem? Então, eu não perdi o que eu sabia, só que não posso usar, não adianta. Se eu não me corrigir, eu nunca recuperarei desse Deus. Não me adianta ter dentro do cofre. É como certas mulheres falam comigo, eu adoraria ter uma joia. Eu falo, para quê? Para ter dentro do cofre? Para ficar guardado dentro do cofre? Eu não ter. Deu? Querida, presta atenção. Não, querida, não. A espiritualidade abre o cofre quando eu quero, não quando ela quer. Entendeu? Então eu que tenho que querer. Então se eu não quiser, eu fico 1 milhão de encarnações do mesmo jeito. Tenho, mas não sou. Certo? Entendeu? Tenho, mas não sou.
Tenho o quê? Uma inteligência, mas não sou ela, porque eu não uso, não adianta. É como um sujeito avarento, por exemplo, cheio de dinheiro no banco, passa às vezes até privação, vontade de comer certas coisas, porque meu rico dinheirinho, não sai dessa. Quer dizer, e isso está dentro da lei de causa e efeito fantástica. Primeiro o sujeito é rico, depois nasce pobre porque foi mal rico, não porque Deus puniu. Nasceu pobre, aí depois nasce rico de novo, Deus tentando. Quando Deus tenta recuperar a pessoa, ela não esquece a fome que passou. Aí ela tem um dinheiro e pensa, não vou gastar não. Então avareza e doença é uma coisa só. Está claro? Dentro disso que o Gregório trouxe, tem uma obra desse autor, André Luiz, que é fantástica, não é? O sujeito mata o outro para ficar com a fortuna dele. Aí ele trabalha igual um danado dia e noite, multiplica a fortuna uma opção de vezes. Aí o neto dele é quem ele matou. Então tomou o dinheiro todo e depois o neto, que é ele mesmo, que foi morto, recebe todo o dinheiro de volta com juros e correção monetária. Então, para poder vamos lá. Entrou no 21. E perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? Não. Ele respondeu, não. Eu estou lendo para poder dar sequência aqui, entendeu como é que é, né? 23. Aí ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Muito bem, agora o 25. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então, João Batista promovia um batismo simbólico, imergindo as pessoas, não é? Dentro do Rio Jordão, não é isso mesmo? Tanto que Jesus também foi lá e pediu a João que fizesse a mesma coisa com ele, não é? Nós ainda vamos chegar lá, né? Então, 26, agora é que tenha o que nos importa. João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós, quer dizer, com o mesmo estágio evolutivo dos fariseus, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Não é isso mesmo? Então, gente, cuidado com a acepção de pessoas. Eu posso, fazendo acepção de pessoas, deixar de cruzar o meu caminho com um anjo, não é? A Terra hoje, o Brasil, está esse caos todo, não está? Poucos estão usufruindo na base do roubo e do assassinato de muitos, que são os 4 poderes. Eles estão materializados numa ganância existencial, onde essa ganância existencial custa a desgraça de todo um povo. Muito bem, agora presta atenção. Se nós analisarmos com calma, junto dos ricos nascem filhos preguiçosos, malandros, filhos que não querem nada com nada, com raríssimas exceções. Concordam? Agora, junto da ralé, não tem os termos, junto da ralé, nascem criaturas que passam pela vida sem nenhuma perspectiva de futuro. No meio dessas criaturas, eu assino embaixo, nascem anjos. Para, nesse nascimento desses anjos, esses anjos tendo um fluido vital positivo, possam dar uma espécie de compensação para a ralé. Então, se nós analisarmos com calma,
Quanto mais rica é a pessoa, mais ela quer se isolar. Quanto maior o lote que ela puder ter, ela põe a casa no meio, muros altos em volta e ela se afasta. Então ela se afasta para ficar livre da ralé. E ela fica livre da ralé, na carne. Mas à noite, a ralé sofrida e faminta, não existe barreiras para a ralé. A ralé vai toda lá e dorme com a pessoa na cama dela lá, olha. Eu assino embaixo, eu não estou brincando. Entenderam bem? Outro detalhe. A coisa piorou a tal forma que eu não vou me misturar com a ralé. Eu não vou sorrir para a ralé, senão eles me adotam como pai espiritual deles no lugar de Deus. Falei claro? Mesmo? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Entendeu, né? Então o que acontece? Então eu vou mais um pouco e depois eu volto. Então o que acontece? Eu na carne eu me afasto da ralé, mas quando eu durmo a ralé vem em cima de mim. Vindo em cima de mim, meus próximos filhos serão a ralé, vestiu? Aí eu vou cada vez piorando mais. Se vocês analisarem com calma, com raríssimas exceções, os filhos de hoje não são mais inteligentes do que os filhos de ontem, mas são mais espertos do que os filhos de ontem. Está claro? Está dando aí? Muito bem. Então vamos lá. Nós, não tem equívoco nenhum, calma lá. Nós não podemos, e em sã consciência, quem tem juízo, não faz acepção de pessoas. Mas eu procuro me aproximar corporalmente de todas as criaturas que não estejam na condição de perigo. Agora, mentalmente eu não devo afastar os excluídos. Como é que mentalmente eu não afasto os excluídos? Quando eu passo por um miserável, um desgraçado na rua, alguém deitado nos passeios, que são um crime, quando eu passo por uma criatura dessa, eu faço uma prece a Jesus e peço a Ele: ó mestre, se o Senhor achar que eu sou digno, na próxima encarnação eu quero guiar essa pessoa. Não vou dar nada, não vou sustentar, não vou dar mordomia, mas eu vou guiar a pessoa. Como é que se guia uma pessoa? Eu só posso chamar alguém de preguiçoso, de ladrão ou de assassino, se primeiro eu instruir essa pessoa. Eu instruindo essa pessoa, se ela de fato não quiser nada com nada, então ela será qualificada de preguiçosa, ou de ladrão, ou de assassino. Deu ou não? Vamos lá. Vamos em partes, porque você dividiu isso em muitas coisas. Eu sou o que faço, eu não sou o que falo. Isto é que você está aprendendo aqui. Eu sou o que faço, eu não sou o que falo. Se eu sou o que falo, mas não faço o que falo, eu sou um hipócrita. Então veja bem, com as criaturas rebeldes, criaturas que não valem investir nelas, eu digo, seja hipócrita com elas. Inclusive com os domésticos. Se valer o investimento, invista nos domésticos, mas jamais invista nos domésticos porque são seus domésticos. Eu vou investir no meu pai. Eu vou investir na minha mãe. Eu vou investir no meu irmão. Invista sim, se der vantagem, se der lucro. Só que não é um lucro para você, é um lucro para a pessoa modificar o modo dela ser e de pensar. Muito bem. Agora voltando lá na questão anterior. A ralé,
ela é uma ralé, porque dentro daquele estudo de Mateus capítulo 22 ficou muito bem explicado. Se você quiser depois, eu lhe forneço uma fita sobre o assunto para você ouvir até cansar. Se você não entender, me telefone que eu marco uma hora aqui para a gente se encontrar. Eu fico com você 1 hora, 2 horas, 4 horas, 10 horas, um dia inteiro eu fico com você para tentar esclarecer você. Agora, a ralé, a maioria despreza a ralé. Uma minoria, que eu me incluo, nessa minoria, eu morro de vergonha de passar diante de uma criatura denominada ralé. Por que eu morro de vergonha? Eu morro de vergonha porque nos idos de outras encarnações minhas, eu tinha bens, bem de inteligência, bem de recurso financeiro e de tudo mais. O que eu fazia? Isso há 100 anos atrás, 150, 200 anos atrás, o que eu fazia? Eu comprava um corpo, que eu chamava de ralé ou de escravo, eu comprava um corpo por $20. Era o preço de um escravo no tempo da escravidão. Eu comprava um sujeito desse, não é? E chicote e trabalho, chicote e trabalho. Se morresse, era só $20, não tinha importância, não comprava outro. Certo? Então, o que acontece com essa criatura que foi maltratada? Essa criatura que foi maltratada, hoje está se vingando de mim, sendo político e me trazendo no cabresto e no sofrimento. Porque assim como eu tinha facilidade de comprar uma ralé por $20, ele hoje me dá $20, mas ele tira $20 mil para ele. Então essa é a ralé que está comandando o Brasil. Ralé, certo? E a culpa não é da ralé, a culpa é minha. Quando eu tinha $20, ao invés de eu comprar um escravo por $20 e tratar ele com decência, dignidade, respeitabilidade, mesmo que eu tivesse às vezes que usar o chicote, porque ele era ignorante, mas eu nas minhas entranhas eu tratava ele com respeito. Naquela época eu agradeceria a Deus pelo fato de ter e poder ter. Hoje eu não agradeço mais a Deus, eu peço perdão a Ele porque eu tenho, não porque por direito adquirido, mas eu tenho porque eu tenho possibilidade de ser salvo, venceu. Isso é, a grosso modo, lhe dando as informações, não é? Mas depois, se você quiser, todo mundo entendeu aí? Entendeu? Depois, se você quiser, vamos lá. Então, vamos aproveitar a fita aqui, né? Ou vocês estão cansados? Continuar, né? Continua. 25. E perguntaram e lhe disseram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? 26. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Ou seja, a cúpula governante, que era dividida em 2 partes, fariseus e saduceus. A cúpula governante iria receber no meio dessa cúpula alguém que era maior do que a cúpula, só que para testar a cúpula iria nascer na pobreza, para testar a cúpula. Então, nasceu na pobreza, testou a cúpula e a cúpula foi reprovada. Aí Jesus, que precisava de deixar a informação dele a partir do Cristo, porque Jesus é um ser humano que nasceu, o Cristo é o que esse ser humano fez. Está claro? Está claro aí? Porque muita gente confunde. Eu estou com um livro aí que me deram aí, né?
O livro está todo o Cristo. Puseram o Cristo para vender livro, mas não é o Cristo, é Jesus. Tá claro? Em poucas passagens tem lá o Cristo que está certo, o Cristo. Porque Jesus é nome próprio, o Cristo é profissão. Tá claro? Ele fez-se de Cristo. Como ele poderia ter derrubado todos os fariseus e os saduceus, não é? Ele tinha exércitos espirituais de milhões de espíritos. Tá bom? Certo? Então vamos lá. Então, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Então, como Jesus não pôde trazer para junto dele, para ampliar a genética deles, que seriam os fariseus, ele chamou pescadores simples e ignorantes. Só que os pescadores simples e ignorantes, eles eram ignorantes naquela encarnação. Nasceram de pais sem condições. Se eles, ignorantes, tivessem nascido de pais ignorantes, porém sido matriculados em boas escolas, eles teriam ampliado, não o total, mas pelo menos 20% do que eles tinham de bagagem intelectual de vidas anteriores. Está claro aí? Dá, né? É claro, né? Tanto que João Batista perguntado, és tu Elias? Ele falou, não, não sou. E veio Jesus falar, é. Entenderam bem a diferença? Entendeu, né? Muito bem. Então, 27. Este, quer dizer, Jesus, não é o Cristo não, hein? Este, Jesus, né? É aquele que vem após mim. Jesus nasceu 6 meses depois dele. Tanto que Maria, quando estava já com 6 meses Isabel, quando estava com 6 meses grávida de João Batista, Maria foi visitá-la estando grávida há poucos dias. Então, elas conversaram sobre gravidez, né? E etc. O marido de Isabel, Zacarias, não é? Achou um absurdo isso 6 meses antes. Não é? Isabel ficar grávida, ele falou com o anjo, mas não pode, né? Ela já passou da idade e zombou do anjo. Aí o anjo falou com ele, você vai ficar mudo por tantos meses que você aprender a respeitar a lei. Eu adorei essa passagem, né? No tempo de Jesus, os espíritos dotados de ingenuidade, porém bondade, eles conversavam com os espíritos 24 horas por dia, entendeu bem? Agora, no tempo de Kardec, foi posto na marreta os médiuns aí para escrever esse livro, o Livro dos Espíritos, certo? Foi pego no laço, porque já eram espíritos já com conhecimento intelectual, porque a partir do século XVIII, o que mais preponderou sobre a Terra era a intelectualização, porque tanto que no século XVIII para frente é que tivemos gênios, Beethoven, não é isso mesmo? Mozart, não é? E outros mais, que foram gênios da literatura, de acordo? Certo? Foram criaturas fantásticas, né? Descartes, Lavoisier e muitos outros, não é? Que são desse período da Renascença para cá, não é? Nós tivemos o início da Renascença, século XV. Nós tivemos o fim da Renascença, século XVIII, e início da Inquisição, certo? Mais ou menos isso, tá certo? E nesse período é que mais gênios entraram na Terra, certo? Gênios de conhecimento intelectual, não é? Então, muito bem. Sim. Se nós olharmos com calma, de 1950 para cá, não tem nascido ninguém que vale a pena. Por que não tem nascido ninguém que vale a pena? Porque se nós lermos lá Mateus capítulo 24, Jesus tem um versículo lá que é interessante,
ele diz assim, mais ou menos assim, né? Porque os discípulos perguntam a ele, mestre, quando será o fim do mundo? Não é? E aí Jesus explica que haverá dores, não é? A abominação da desolação, está lá no capítulo 24 de Mateus, né? Eu não leio muito ele, então não gravo, né? Então, o que acontece? E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, não é? Guerra não vai acabar, gente. Só tem um jeito de acabar com a guerra, se pais e filhos se entenderem de acordo. Não é se entender um tolerando o outro, não. É um tentando transformar o outro. Agora, olha o que eu disse agora há pouco, né? Não se investe em quem não vale a pena, não é? E o nosso amigo ali teve uma pergunta interessante, mas como é que muda isso? Como é que muda a genética? Se o meu filho é uma porcaria, eu dou a ração para o desgraçado não morrer de fome. Olha que eu usei um termo pesado. Eu dou a ração para o desgraçado não morrer de fome. E se o filho do meu vizinho, o vizinho é pobre, o filho é inteligente e quer estudar, eu vou investir todo o potencial que eu tenho de recurso material no filho do vizinho. Por quê? Porque amanhã, quer o filho do vizinho queira ou não, ele vai ser meu pai, eu vou ser descendência dele. Agora, se eu investir no meu filho, que é o que está acontecendo, porque as gerações estão piorando. A cada geração que passa, os filhos, não é? Eu, quando era menino, minha mãe olhava para mim, eu fazia xixi na calça de medo. Hoje grita, não estão nem aí. Não, hoje se a gente bobear, eles é que fazem os pais fazerem xixi na calça, de raiva, não é? De qualquer coisa. Então, não são os filhos que estão piores, fomos nós que pioramos os filhos a tal ponto. Está claro? Dentro desse versículo aí. Certo? Olha, presta atenção, a Terra é constituída de uma família humana. Os melhores estão conosco, só que esperando a nossa reestruturação de pensamento, para eles terem chance de voltar para mudar a nossa genética para melhor, dentro do que você perguntou, porque nem toda resposta pode ser feita assim, tem que chegar a hora certa para encher, né? Tem gente que fala comigo 4 anos depois, nossa, agora que você me deu a resposta que eu lhe fiz a pergunta há 4 anos atrás, porque tem certas perguntas que não tem jeito, porque por música é ruim, sabe? Veja bem, então o versículo 27, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Então o que acontece? João Batista dizendo isso, ele já automaticamente, ele está com o direito adquirido de receber o melhor da genética de Jesus, não é do Cristo não, porque o Cristo ele vai se transformar num Cristo se ele quiser e puder. Não é? Agora, então, João Batista, demonstrando essa característica de humildade, não de hipocrisia humilde, mas de humildade, ele iria receber o principal princípio inteligente de Jesus quando Jesus morresse. Entenderam bem? Porque ele era o número 1. Está lá em Mateus 11:11. Entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João. Mas lá no céu, o menor é maior do que ele. Quer dizer, João não iria para o céu, João iria continuar aqui para ser aproveitado aqui quando na hora certa, na hora adequada. De acordo? Certo? Então ninguém sai daqui não, ou sai todo mundo junto ou não sai ninguém. Os espíritos que estão melhores do que nós, eles podem estar até estagiando lá na estrela solar. Eles não têm estágio evolutivo para suportar uma matéria composta de átomos tão pesados como Plutão e Urano, mas eles podem ser revestidos lá de um escafandro lá adequado para suportar 1 milhão de graus centígrados, está claro? Mas eles, os melhores, estão em outros mundos como estagiários, para quando a Terra se corrigir, eles é que vão ser os governadores, os comandantes da Terra. Então,
não adianta eu ficar querendo eleger um presidente para consertar o Brasil. Eu tenho que trabalhar para me consertar, para eu nascer de pais melhores, importados, eles descem para eu nascer. Eu nasci, eles caem fora. Aí eu é que vou modificar a genética através deles. Deu aí? Deu? Então. Quando no Evangelho se fala do amor de Deus, está se referindo à misericórdia que ele teve de dar a oportunidade da gente estar aqui. Precisa muito cuidado com esse negócio de amor de Deus. Deus não ama nem desama. Deus é um ser que nós estamos incapacitados de explicar. Eu não sei o que é verdade, concorda? Ninguém sabe o que é verdade, né? Se não sabe o que é verdade, como é que vai saber o que é Deus? Se Ele é que criou a verdade. Tem dó, né? Então nós temos que raciocinar dentro da lógica. Então eu não sei o que é verdade, então eu não sei o que é Deus. De acordo? Então o que é que acontece? Deus não é bom, mas Ele fornece a matéria-prima para a gente usar a inteligência por tempo indefinido, onde nesse tempo indefinido a gente um dia use a inteligência corretamente. Porque por enquanto, quem rouba, quem mata, né, quem sequestra, está usando a inteligência no materialismo, no erro. De acordo? Certo? É como tem um chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é fazer o que quer, não. A maioria acha que não. Livre-arbítrio é fazer o que pode dentro do contexto do bem ou da lei, não fora da lei. Não é? Por isso é que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Porque na hora da escolha, nós éramos peixes dentro d'água. Livre-arbítrio, eu posso nadar a favor da correnteza ou contra a correnteza. Isso aqui é livre-arbítrio. Tanto que tem espécies de animais, inclusive os salmões, né? Eles nadam milhares de quilômetros para a desova, voltando, eles vão até a água salgada e depois eles voltam pelos rios afora para desovar por causa da genética deles. Porque se desovar lá na água salgada, morre. Entenderam bem a jogada? Então eles sobem a correnteza, isso é que é livre-arbítrio. Agora, livre-arbítrio, matar os outros, ou roubar, ou ficar com o troco dos outros, isso não é livre-arbítrio, isso é esperteza. E aí leva a tinta, tá claro? A genética do ambiente, então, pesa. Minha querida, Total. presta atenção. Se você quiser assaltar um banco, milhões de espíritos desencarnados ajudam você. Sentido. Isso. Se você vê, por exemplo, um sujeito que está sendo preso na unha, às vezes precisa meia dúzia de soldados policiais para segurar ele. Por quê? Porque os soldados estão no bem, ele está no mal. O mal tem suporte. Na Terra o mal prepondera. Entendeu bem?